meu Deus, sei que o Senhor confia em mim. Me ensine a confiar em mim mesmo também. Porque eu não consigo acreditar que tenho condições de ocupar o lugar de Moisés. Olá, tudo bem? Estamos iniciando mais o estudo da lição da Escola Sabatina, que vem com o tema Erros Fatais. O texto-chave se encontra no livro de Josué, capítulo 9. Vamos ler do versículo 1 até o versículo 14, que diz: Todos os reis que estavam do lado oeste do Jordão, nas montanhas e nas campinas, em toda a costa do mar grande até o Líbano, ficaram sabendo disso. Eram os reis dos heteus, dos amorreus, dos cananeus, dos ferezeus, dos heveus e dos jebuseus. Então eles se ajuntaram de comum acordo para guerrear contra Josué e contra Israel. Mas os moradores de Gibeão, ouvindo o que Josué tinha feito com Jericó e com Ai, usaram de astúcia, foram e se fingiram de embaixadores, levando sacos velhos sobre os seus jumentos e odres de vinho, velhos, rasgados e cheios de remendos, calçando sandálias velhas e remendadas, e vestindo roupas velhas. E todo o pão que traziam para comer era seco e bolorento. Foram a Josué no arraial em Gilgal e lhe disseram, a ele e aos homens de Israel: Viemos de uma guerra distante e queremos que vocês façam uma aliança conosco. Mas os homens de Israel responderam aos heveus: Talvez vocês morem aqui perto. Como poderemos fazer uma aliança com vocês? Então disseram a Josué: Somos seus servos. Mas Josué perguntou: Quem são vocês? De onde vêm? Eles responderam: Estes seus servos vieram de uma terra muito distante, por causa do nome do Senhor, seu Deus. Pois ouvimos a sua fama e tudo o que fez no Egito, e tudo o que fez com os 2 reis dos amorreus, que estavam do outro lado do Jordão, a saber, Seom, o rei de Esbom, e Og, rei de Bazã, que estava em Astarote. Por isso os nossos anciãos e todos os moradores da nossa terra nos disseram: Levem com vocês alimentos para viajarem, e vão ao encontro deles, dizendo: Somos teus servos, façam uma aliança conosco. Este nosso pão nós pegamos em nossas casas, quando ainda estava quente, no dia em que saímos para vir falar com vocês. E agora, aqui está ele, já seco e bolorento. Estes odres eram novos quando os enchemos de vinho, mas agora já estão rasgados. E estas nossas roupas e estas nossas sandálias já envelheceram, por causa da longa viagem. Então os israelitas aceitaram os alimentos deles e não pediram o conselho do Senhor. Então, o que leva um povo a cometer erros fatais é quando o conselho de Deus é desprezado. E é interessante que a Bíblia, ela reconhece que os homens que são tidos como os heróis da fé, mesmo eles sendo gigantes, mas ao mesmo tempo eles eram falhos. Josué foi um herói da fé. Josué foi um homem temente a Deus e digno de ser imitado. Mas, como ser humano, ele cometeu falhas. E no capítulo 9 do livro de Josué, você percebe que a Bíblia, ela não esconde a falha de Josué. E isso mostra o quanto a Bíblia é um livro honroso e digno de toda aceitação. Porque a Bíblia, ela não esconde os erros daqueles que foram gigantes da fé, mas ela mostra para provar que estes homens, mesmo sendo falhos, eles fizeram a vontade de Deus. E qual foi o erro de Josué? Josué aqui no capítulo 9, ele comete o mesmo erro do capítulo 7. Qual foi? Em não consultar o Senhor.
Então você consegue notar que Josué ele comete um erro crasso em não pedir o conselho de Deus. E nós que somos jovens, nós podemos cometer esses erros. Como? Quando você vai fazer algo sem pedir a orientação divina por meio da oração, por meio do estudo da Bíblia, por meio dos livros da irmã White e por meio do manual da igreja e também orientações de pessoas que são já vividas na fé, pessoas que já têm uma longa caminhada. Então, se você não consultar a Deus por meio desses por meio de pessoas, por meio da oração, por meio do estudo da palavra, você pode cometer este erro que é crasso. E por não consultarem o Senhor e fazerem uma aliança com os gibeonitas, custou caro para Israel. Ou seja, apesar de o trato ter sido obtido por meio do engano, decidiram honrar o compromisso. Com o passar do tempo, Josué descobre que aqueles que estavam no meio deles eram gibeonitas e corria-se o risco destes gibeonitas contaminarem Israel com suas práticas. Já que eles não poderiam eliminá-los, porque eles haviam dado a palavra, então eles tiveram que confirmar um compromisso. Então você, jovem, precisa ter muito cuidado, porque qualquer atitude errada você vai ter que pagar. A consequência é fato, é algo que vem, é algo que te alcançará. Então, que nós não venhamos a cometer este erro de Josué. Agora, claro, o que motivou os gibeonitas a saírem da sua terra e se refugiarem em Israel? O próprio texto diz que eles ficaram sabendo daquilo que Josué havia feito com Jericó e com a cidade de Ai. E não querendo se unir aos inimigos, porque eles sabiam do poder do Deus de Israel, então eles tramaram eles tramaram tudo o que o relato nos aponta para ali, de alguma forma, se autoprotegerem. Mas a lição nos relata que sempre foi da vontade de Deus que outros povos fizessem parte da aliança. Se eles tivessem tido a mesma atitude de Raabe, é óbvio que eles seriam aceitos. É óbvio que eles fariam parte da aliança. Mas por deixarem de confiar em Deus, por achar que Deus não se importava com eles, eles cometeram esse erro. Então cuidado com aquilo que você acha. Nem sempre aquilo que você acha está de acordo com a palavra de Deus. É por isso que nós que fazemos parte do povo de Deus, nós somos chamados a testemunharmos em favor da verdade. Ao ponto que a Bíblia diz que quem vive na mentira é filho do diabo, porque o diabo é o pai da mentira. Mas aquele que faz parte da verdade não apenas é liberto por ela, mas tem dentro de si o poder que vem por meio de Jesus. Não é à toa que a lição diz o seguinte, e com isso eu quero encerrar o nosso estudo neste exato momento. Vivemos em uma época em que muitos tratam a verdade como algo relativo. É comum ouvirmos que cada um tem a sua verdade. Mas essa ideia ignora o fato de que existe uma verdade absoluta, imutável e universal. A Bíblia revela que essa verdade tem uma única fonte, Jesus, o Verbo vivo. E todo aquele que se aproxima de Cristo é liberto das mentiras de Satanás e das
trevas espirituais. Vamos orar? Ajuda-nos, Senhor, a nos posicionarmos do lado da verdade. Independente, Senhor, daquilo que irá ocorrer conosco. Mas, Senhor, ajuda-nos a permanecer do teu lado. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, meu jovem. Eu te espero no próximo estudo da lição da Escola Sabatina, que vem com o tema geral, Sucessor, Lições de Fé e Liderança, no livro de Josué.